Mas que diabos é Rita, cara? E aí, meus queridos, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Henry, sejam bem-vindos ao episódio de número 31 da nossa série de Deck Builder. Bora! O método que eu utilizo para a nossa série segue a seguinte ordem. Eu inicio com o sorteio do comandante do valor total do deck, entre 50, 100 e 500 reais, excluindo o custo do comandante e dos terrenos básicos, utilizando o valor base da Liga Magic. Após os sorteios, eu escolho o estilo que o deck terá e crio uma estrutura organizacional dividida em algumas seções, e defino uma base prévia de quantidade de cartas para cada uma delas. A partir disso é feita a montagem do deck e encerro com a visualização do deck completo, seguido de testes de mão inicial da lista feita. Bom, bora para mais um sorteio aqui. Veio o Timarete. Rakdos. Vamos fazer. Colocar aqui nas templates. Eu não conheço, então a gente já vai ver ali o que ele faz. Então a gente tem o Timarete, The Murder King. 2 manas 2/2, pago 2, sacrifico uma outra criatura pra ele dar 2 de dano num player. Ou pago 2 e retorno ele pra mão, sacrificando um bicho. Então ele é bem Rakdos mesmo. Bom, acho que eu vou fazer de roubar, né? Um deck de Thief. Então eu roubo a criatura do adversário e a sacrifico, né? Pra mais efeito. Saiu aqui até 500 no budget. Então, dá pra fazer um deck bem forte aí, pelo budget. Aqui nas sessões vai ser bem simples, eu só vou adicionar uma sessão de roubo, né? Isso é bem comum no vermelho, aquela ideia de que eu tomo o controle da criatura do adversário até o final do turno. Só que daí, em vez da criatura retornar pra ele, eu vou sacrificar pro meu comandante, né? Então eu só vou adicionar ali do roubo, fazer a nossa separação base aqui. Eu provavelmente vou aumentar o número das que roubam, eu não sei exatamente quantas tem e quantas eu vou querer usar. Mas de início vamos iniciar procurando então essas do vermelho aí que tomam controle de criatura. Então aqui no Squarefall eu vou pesquisar como... Eu sei que é Instant Sorcerer, mas eu vou pesquisar de qualquer coisa. Mas com o texto de tomar controle, né? Ganhar controle de criatura. Vamos ver o que tem pra gente aí. Eu sei que a maioria é de custo 3. Então é o que eu vou tentar pegar. E é bom que o deck ele não vai precisar de muita proteção, né? Porque o comandante ele retorna do grave pra mão também. Bom, tinha mais de 30, né? Eu separei aqui 19. Como eu falei, eu vou sempre tirando por enquanto da ideia da proteção. Como o nosso comandante ele retorna do grave pra mão, sacrificando, eu não preciso me proteger tanto. Na ideia do ramp, então, eu procuro as duas de custo 1, bem padrão, e vou para os artefatos de custo 2. Por mais que é um deck de budget 500, né? Aqui permanece igual, pelas cores, né? E vou aproveitar o budget alto e colocar alguns rituais, né? Que tem bastante no preto. Onde eu saco a criatura e gero mana igual... ou o poder, ou o custo, enfim, são cartas bem caras. Mas como o nosso budget alto, ele permite. Não é um deck que ele precisa de muito ramp, né? Tudo custa muito pouco. A ideia de interação, como é um deck de múltiplas cores, eu faço aquele esquema, né? Primeiro eu pesquiso Instant Sorcerer das duas cores, tendem a ser mais fortes por ter esse revés, e vejo o que a gente consegue. Ideia que eu vou seguir com a ideia de destruir artefato. Eu não preciso muito das de destruir criatura do preto, porque a gente quer roubar as criaturas e sacrificar elas, né? Então eu não preciso perder slot pra isso. Então eu vou mais pra de destruir artefato. De quebra aqui eu já consegui uma Good Stuff. Passo para a ideia do draw. Aqui é um pouco variado. Eu primeiro pesquiso uma que eu conheço lá, que eu saco um bicho e dou draw igual o custo dele. Então acaba sendo bem forte para esse nosso deck de roubo. Tem múltiplas ações, né?
Mas aqui eu vou pesquisando como draw grande, né? Então eu pesquiso como dar draw igual a algo, né? Equal. Ou depois que falta ali eu vou para as do vermelho que eu gosto ali, que é de draw 5 e draw 4. Que a gente conseguiu 11 de draw. Eu vou sempre tirando da ideia da proteção, né? E aqui, nessas 4 de proteção que sobrou, eu na verdade vou pesquisar muito mais interação. Então uma ideia de trocar alvo ou counter, que mais uma vez, normalmente eu não utilizo por ser um custo maior, mas o budget nosso permite, do que realmente a ideia de proteção, de regenerar ou algo assim, né? Pra gente isso não é muito interessante nesse deck. Então eu pesquiso ali as de trocar alvo e termino com alguns counters que a gente tem nessas cores. E aqui em Good Stuff, pensando aqui enquanto faz o deck, eu acho que é um deck legal que vai abusar de uma Good Stuff no vermelho, que eu gosto bastante, que é de copiar mágicas. E acaba me dando opções muito fortes, assim. Eu gosto bastante de copiar ramp no início. E acaba sendo uma proteção também, porque eu posso copiar o counter em cima do counter. Eu acho que sempre que eu tenho um deck vermelho e eu não tenho muito o que fazer com a Good Stuff, eu faço dessa forma. Ainda mais num budget alto, tá? São cartas que tendem a ser um pouco mais caras. E pra fechar aqui nos terrenos, vou pesquisar uma gama bem grande, então começo com as clássicas, Command Tower, Landscape. E daí começo a ir pras onde eu posso gastar dinheiro, né? Então as de correção de mana, as que fazem um tipo de check. Normalmente eu só coloco aquelas 2 mais baratinhas, aqui a gente pode ir um pouco mais além. O deck ele não é tão caro nas próprias cartas, tirando o terreno, porque as cartas que roubam, tomam controle de criatura, elas não são tão caras assim. Então a gente tem bastante dinheiro aí pra gastar com os terrenos. Então procurei ali as de check, as de revelar, as de destruir não básica. Vou pro nosso deserto ali que exila Grave. Vou pra Penland, né, de correção, bem o que a gente já tá acostumado, né. E aqui eu já vou pra nossa primeira tentativa. Normalmente o budget 500 eu erro bastante, né. Eu brinco que eu não sei gastar dinheiro com Magic, então sempre fico muito abaixo. Mas já dou spoiler que dessa vez eu consegui de primeira. Faltou 5 ali, né, sobrou 5, a famosa coquinha. Mas deu certo dessa vez de primeira. Então a gente tem o Ultimaret, é um deck que eu quero tomar controle da criatura dos adversários e sacrificar elas pro efeito dele, seja para pingar os próprios adversários ou retornar ele para a mão do Grave, né? Aqui em draw a gente tem algumas opções, eu tenho o Skull Clamp ali como muito forte também. Aqui a maioria tenta dar mais de um draw, né? Não foge muito, algumas envolvem sacrificar, algumas não, mas dentro do que o deck quer fazer, todas procuram dar um draw relativamente grande. Tem bastante peça de draw porque o deck é meio straightforward, né? Então não tem muito pra onde eu ir e, querendo ou não, dá uma consistência grande. Aqui em Good Stuff eu tenho uma carta só que não é de cópia, então vocês podem ver que essa primeira, ela no Rakdos quando encaixa é absurdo, né? O fato dela ser uma instant e o resto ali é só de cópia. Na ideia de proteção, então, eu tenho 2 counters e 2 trocas de alvo, né? Então acho que é mais que o suficiente aí pra gente. Aqui no ramp, então, vocês podem ver as pedras de mana e eu tenho ali 3 cartas, o Sacrifice, o Burn Offering e essa criatura que não me servem de início de jogo, mas tem um velho muito grande quando eu roubo a criatura do adversário e sacrifico pra esses efeitos. Aqui nas removals eu até tenho destruir criatura, dependendo da board ali, mas o foco aqui principal é destruir artefato ou me dar alguma outra opção, né? Eu tenho uma global ali, para criaturas não voadoras, né? Mas que destrói artefatos também. Busquei cartas de power level alto, basicamente é isso, deixar o deck um pouco mais completo. E aqui as de roubo. Aqui vocês podem ver que todas custam 3 ou menos, tirando uma criatura. Essa criatura acaba sendo muito forte, porque além de o ETB dela eu roubar, eu tenho ali durante 6 turnos a ideia de quando eu bato com uma criatura que eu roubei, no dono dela, eu dou um draw. Então, acho que vale muito a pena. Mas a grande maioria ali é custo 3 ou até mesmo menor. Aqui nos terrenos é todos que a gente pesquisou, as de correção. Aqui eu pude pegar alguns terrenos diferentes pelo valor do deck.
tendo ali mais opções, né? Quanto mais melhor. De básica ele fica um número relativamente ok, e a maior parte é o vermelho, né? O deck é bem mais vermelho do que preto. Que nosso primeiro jogo, a primeira mão, não tinha muita play. A segunda aqui, eu acho que já vale, eu tenho uma ideia de roubar. E é isso que eu quero. Esse deck ele não exige muito de uma mão inicial, é bem fácil ter mãos iniciais boas. Eu não preciso de pedra de mana, o deck ele não me sufoca precisando disso, principalmente porque o meu comandante custa 2, e a base dele é muita carta de draw, né? Então é muito raro eu ter que ficar muligando. Aqui bem padrão, vou fazer o meu comandante custo 2, né? Então turno 2 eu faço ele. Eu tenho algumas opções a partir desse próximo turno. Aqui eu acho que eu já escolheria só bater. Eu posso fazer esse spoil, né? Essa última carta ali é uma das cartas mais caras, mas depende muito de como tá a mesa. Aqui, como não tem uma mesa pra gente saber, né? Aqui nesse turno 4 eu consigo já começar a fazer umas brincadeiras meio loucas, assim, de roubar, dependendo do custo do que eu roubei, fazer o Sacrifice já estourar a Bubble castando ela. Então não é tão irreal, eu só precisaria de uma criatura de custo 3, né? Agora sim eu conseguiria fazer esse spoil roubando ou dando draw, então de qualquer forma alguma coisa boa. Se eu roubar eu consigo ativar a habilidade do comandante, sacrificando, e ainda de quebra consigo destruir algum artefato aí. E eu tenho aí uma instant na mão, né, pra me dar muito draw, muito dano, dependendo de algum turno aí que umas 2, 3 coisas morrerem, né. Vamos para um próximo. Acho que aqui dá pra gente fazer pelo menos mais uns 3 jogos. Esse deck é bem straightforward, assim, não tem muita ação do que a gente ficar vendo aqui, nesse estilo que eu faço. Mais uma vez, uma mão com play, né? O que eu busco normalmente é uma peça de draw, sinceramente, ou alguma peça de roubar já. Aqui eu já conseguiria fazer a Skull Clamp. Eu acho a Skull Clamp forte porque eu roubo, pago 1, coloco nela e quando eu sacrificar eu dou draw 2, então acho que o value é muito alto, né? Aqui eu faria a nossa pedra turno 2, eu não preciso fazer o nosso comandante, né? Turno 2. Eu tenho uma peça boa de draw ali, né? Me dá draw 3 num mesão. Aqui eu faço o meu comandante. E eu acho que eu consigo só equipar a Skull Clamp e passar. Então é até uma forma de eu me proteger ali. Caso eu perca ele, eu dou um draw 2. E ainda segura ali uma ideia de troca de alvo na mão. Então uma pseudo-proteção, né? Aqui eu já consigo fazer o que o deck quer, então que é roubar e sacrificar pelo meu comandante, né? A partir dessas 5 manas é onde a gente consegue fazer essas ideias, né? Com 6 manas eu consigo roubar, colocar a Skull Clamp e sacrificar para dar draw 2, então bem forte. Mas aqui eu faria o nosso draw aí, basicamente é um draw 3 no mesão. Eu posso ter fludado aqui de terreno, mas igual eu falei, com o número de manas que a gente tem, a gente já consegue roubar, colocar a Skull Clamp, sacrificar e dar draw 2. Então o deck começa a criar essa engine meio forte. Próximo. Não tenho muita play. Mais uma vez. Na segunda mão a gente tem uma ideia de roubar e uma ideia de draw. Aqui é só pra ver a consistência do deck mesmo, né? Como é um deck 500, normalmente a gente vai conseguir sem ter que ligar mais de uma vez aí uma mão decente. Aqui eu escolhi iniciar com a Landscape, faz com que eu não consiga fazer o nosso comandante turno 2, mas faz com que no turno 3 eu consiga estourar ela, né? Vou procurar os pântanos, porque eu tenho muita montanha na mão. E a partir de agora eu consigo fazer o meu comandante. Eu provavelmente faria essa removal primeiro, né? Não tem por que eu gastar uma de roubo agora, sem mana pra sacrificar. E a partir de agora, turno 5, né, turno 6, essa ideia de eu ter 5, 6 terrenos é onde começa a dar play pra mim. Então aqui eu conseguiria roubar. E eu tenho a opção de ou dar o draw, né, ou sacrificar com o meu comandante, né. Fiz ali o efeito do roubo, né, que é de loot. Tô com bastante terreno de volta, mas aqui eu conseguiria sacrificar a criatura que eu roubei
e dá um draw relativamente alto, dependendo do que eu roubei, né? Mas aqui não tem como a gente saber. Então é onde eu acho que a gente pode ir pra mais um jogo. Como essa ideia de roubar, eu não tenho como saber como os jogos iriam ser. Então eu só consigo ir até certo ponto. Mais uma vez eu não tenho muita play em relação ao número de terrenos. E aqui, ok, eu tenho roubo e tenho draw. Então vocês puderam ver que todos os jogos eu tive que me ligar no máximo uma vez, né? Então aqui, bem classicão, terreno. Turno 2, comandante. Aqui eu conseguiria... Eu tenho alguma opção? Eu acho que, pela minha mão, eu gastaria o lance de roubar, mesmo sem ter como sacrificar, pra dar o loot, talvez. Ou eu só bateria. Mas eu acho que eu vou fazer aqui, eu roubo pra causar dano aí, só pra eu fazer o loot, né? Então eu bateria com o meu comandante com a criatura que eu roubei, a criatura ia voltar pra pessoa, beleza? Não sacrifiquei, mas não tem problema. A partir daqui eu tenho opção, como eu tenho um de roubo de custo 2, eu consigo roubar e sacrificar com o meu comandante, mesmo tendo só 4 terrenos. E a partir dos próximos turnos, mais uma vez, eu consigo roubar e sacar e tenho uma peça de draw na mão. Também, caso eu não queira fazer isso, né? Mas deu pra ver que em todos os jogos o deck fez esse mesmo esquema, que é o que o deck quer fazer. Bem legal. Esse foi o Timarete. É um Rakdos bem padrão, com essa ideia de Thief, né? Que normalmente é bem tóxico. Então, pra quem tem uma mesa um pouco mais forte, que é um deck também um pouco mais degenerativo, acho que o flavor aí funcionou. Valeu! E aí, curtiu? Eu espero que sim. Vê se não esquece de dar o like, seguir o canal e compartilhar com os amigos que também gostam do nosso querido Commander, ajudando a gente a seguir criando esse conteúdo para vocês.